Na avaliação do paciente, a gente já vai conseguir classificar ele em alguma das categorias que o MISH desenvolveu. Elas são denominadas de subantrais, elas vão de 1 até 4. No paciente SA1, ele vai ter espaço entre o seio maxilar e o local da instalação do implante, então não tem comunicação com o seio ou com a membrana. Então, caso o paciente tenha uma inflamação ou algo pré-existente nesse seio, não vai afetar o implante. Quando a gente chega no SA2 e até o SA4, vai acontecer alguma alteração nessa membrana do seio ou no assoalho. Essas opções de tratamento, elas necessitam de uma avaliação pré-operatória bem completa, bem minuciosa e para excluir, né, qualquer possibilidade de condição patológica no seio, porque a patologia do seio ela vai ser transmitida para o nosso enxerto ou para o nosso implante. Isso vai afetar a formação óssea, vai afetar a cicatrização. E, além disso, essa proximidade com o seio maxilar vai trazer estruturas vasculares, algumas complicações extras para o nosso procedimento e pode ser muito severas também e potencialmente letais. A gente vai falar sobre elas depois. Então, esse é um dos slides mais importantes que a gente tem essa classificação do MISH de SA1 até o SA4. O SA1 é um paciente que tem osso vertical adequado para instalar implante, então é acima de 12 milímetros, lembra que o tamanho do implante era de 12 a 16, e está aqui nessa imagem, então na própria radiografia panorâmica a gente vê que tem osso suficiente. O SA2, ele tem 0 a 2 milímetros a menos, então ele vai ser de 10 até 12. Essa imagem aqui. SA3 tem 5 a 10 milímetros de osso abaixo do seio e o SA4 tem menos de 5 de osso vertical abaixo do seio. Então, obviamente, nesse caso, precisaria de uma cirurgia de enxerto de seio, né, de levantamento de seio. Então, as infecções no seio maxilar, elas podem resultar em sinusite, celulite orbital, meningite, osteomielite e até a trombose do seio cavernoso, porque nessa região, a drenagem venosa que tem nessa região, ela não tem válvulas. Então, a infecção ela pode correr no sentido contrário, levando essa infecção para o seio cavernoso. No exame pré-operatório do paciente, a gente deve avaliar se esse paciente tem alguma assimetria ou deformidade, algum edema, eritema ou equimose, hematoma, sensibilidade, congestão ou obstrução nasal, uma descarga nasal predominante, uma epíxtase, que seria o sangramento nasal, anosmia, a perda de sensação do olfato, ou uma halitose, também um mau hálito. A gente deve avaliar esse paciente como um todo, realizar a palpação, ali na região do forame também, forame infraorbitário, observar esse paciente intraoral para conseguir fazer o melhor diagnóstico. Então, a gente tem que se atentar a todas as regiões que cercam o antro. O forame infraorbitário é uma região bem interessante para a gente conseguir ver a sensibilidade ou desconforto nessa região, que podem acabar indicando alguma patologia no seio. O exame intraoral também vai avaliar o assoalho do seio, se houver alguma ulceração, alguma expansão, sensibilidade, parestesia ou até mesmo uma comunicação bucosinusal. Os olhos também são avaliados, né? Como a gente comentou antes da proptose, da diplopia, a gente também vai avaliar movimento ocular e nível pupilar. O fluido nasal também pode ser avaliado, né? Se o paciente assoprar o nariz ali em algum papel, a gente vê se esse muco é fino e claro ou se ele é amarelado, esverdeado, que pode indicar alguma infecção. Então, aqui, dividido por região, a gente tem alguns sinais que indicam infecção. Então, na parede inferior, uma saliência no palato duro, uma prótese mal adaptada, perda dental, hiperestesia, dentes desvitalizados, sangramento, fístula. Na parede medial, obstrução nasal, coriza, epíxtase. Na parede anterior, um edema, dor ou alteração na pele. Na parede lateral, trismo, massa saliente ou exudato. Na parede posterior, dor no meio da face, hiperestesia na metade da face ou perda de função dos nervos cranianos inferiores. E na parede superior, diplopia, proptose, quemose, hiperestesia ou diminuição da acuidade visual. Além da avaliação clínica e física, palpação, tem alguns métodos e exames que podem ser utilizados, que seria a transiluminação, endoscopia nasal,
bacteriologia, citologia, artroscopia de fibra óptica e a radiografia. Essa radiografia, no caso, pode ser a tomografia ou até a ressonância magnética também. Quando a gente fala de radiografia, a incidência mais utilizada para avaliar o seio maxilar, ela é a incidência de Watters. Ela é feita com a cabeça do paciente inclinada aproximadamente 40 graus para cima, e isso vai permitir uma avaliação clara das porções superior, lateral e medial do seio. Antes de a gente ter a tomografia computadorizada, então essa projeção ela era muito utilizada, hoje a gente utiliza mais a tomografia. Para completar essa avaliação e conseguir enxergar um pouquinho melhor, podem ser feitas outras radiografias, como a incidência de Caldwell, que seria a visão frontal, incidência lateral ou submento ventral, que seria uma visão do assoalho. Porém, os dentes, né, vão se sobrepor, porque a imagem ela vai ser em duas dimensões. Então, a avaliação ela não fica 100% clara. Então, grande parte dessas radiografias elas são imprecisas e não vão ser utilizadas para avaliar a condição real da patologia do seio. A radiografia panorâmica ela frequentemente é utilizada para diagnóstico preliminar para implantodontia. Então, ela pode fornecer uma visualização direta da região anterior, lateral e inferior do seio. Frequentemente, elas são suficientes para avaliar a quantidade de osso presente abaixo do seio naquele paciente SA1, como a gente havia comentado. Então, essa avaliação, como eu falei, do paciente SA1, que seria um paciente, obviamente, com osso suficiente, e o SA4 é um osso, obviamente, insuficiente. Ela não vai ser o padrão ouro para avaliar condições anormais e patológicas dentro do seio por causa das imagens fantasmas, sobreposições, que vão mascarar essa condição e distorcer a anatomia do seio. Mas as radiografias panorâmicas elas podem ser utilizadas como a única ferramenta radiográfica dentro daquele paciente SA1. Então, às vezes a gente acha que é somente a tomografia para realizar implantes dentários, mas no paciente SA1, a radiografia panorâmica pode ser a única ferramenta utilizada. Já a radiografia periapical ela pode ser utilizada para visualizar os dentes associados ali na região, procurando cistos, inflamações. Normalmente ela não vai fornecer nenhuma informação de diagnóstico, né, para o seio maxilar e vai ser de pouco valor para essa região. E a tomografia computadorizada, que atualmente é o nosso padrão ouro, né? Nenhuma modalidade radiográfica vai fornecer mais informações sobre o seio do que a tomografia computadorizada. Então, as informações são muito detalhadas, a gente consegue ver a anatomia, a patologia, e a gente consegue fazer vários cortes, né? A gente consegue ver o plano axial, transversal, coronal. Então, a gente avalia esse seio em 3 dimensões, conseguindo avaliar tudo que a gente precisa. Geralmente, na avaliação médica, são utilizadas imagens do plano coronal. Para imagens dentárias reformadas, a redução normalmente é tirada em diversos cortes, e aí é possível realizar também até a reconstrução 3D dessa maxila. A gente consegue ver o osso, consegue ver se tem alguma lesão, alguma falha que possa acabar atrapalhando o nosso procedimento depois. A ressonância magnética é um exame que vai ter grande importância para avaliar tecidos moles. Então, quando tem suspeita de neoplasma, ou para mapeamento tumoral e avaliação de sinusite fúngica, a ressonância magnética vai ser interessante. Porém, essas imagens elas têm um alto índice de falso positivo e mostram uma imagem óssea muito precária e tem um custo associado bem mais alto do que uma tomografia. Então, geralmente a tomografia tem maior valor para a implantodontia. O ultrassom pode ser utilizado para avaliar a existência de fluido dentro do seio maxilar. Podemos observar a espessura da mucosa, a presença de massas de tecido mole e fazer o diagnóstico de sinusite maxilar aguda. Mas as propriedades diagnósticas geralmente variam e não são muito confiáveis porque elas dependem muito do operador. Então, eu uni todas essas informações sobre os exames, né, a radiografia periapical, tomografia, ressonância e ultrassom, colocando as vantagens, as limitações e as suas principais indicações. Na avaliação da tomografia computadorizada, a gente vai enxergar os seios paranasais saudáveis completamente radiolúcidos, ou radiotransparentes, que seria escuro. Qualquer área que apareça radiopaca ou clara dentro da cavidade do seio, ela vai ser anormal. A membrana do seio também
ela é radiograficamente invisível e qualquer inflamação ou complicação vai aparecer como radiopaca. A densidade do tecido doente ou do acúmulo de fluido, ela vai ser proporcional aos graus variados de tom de cinza. Então, quanto mais branco, mais denso é esse tecido. O complexo osteomeatal ele vai ser composto pelo ósseo maxilar, infundíbulo etimoidal, células etimoidais anteriores e chanfradura frontal. Vai ser a principal via para drenagem das secreções do seio maxilar que vai sair ali pelo ósseo. Então, vai do ósseo para o infundíbulo e para a nasofaringe. Então, o meato médio ele é o espaço radiotransparente também que é delimitado pelas conchas nasais média e inferior. Dentro da cavidade nasal, a gente tem três conchas nasais, tem a superior, a média e a inferior, e elas têm pequenas projeções descendentes de osso. Entre essas conchas nasais tem um espacinho que é denominado de meato. Então, o epitélio respiratório cobre as conchas nasais e os meatos para esquentar, umedecer e limpar o ar que é aspirado para chegar nos pulmões. Quando a gente fala das variações anatômicas, a gente sempre vai lembrar do desvio de septo, que é uma variação muito comum, né? Ela ocorre até 70% da população acima dos 14 anos. Essa variação óssea, ela pode causar uma obstrução da unidade osteomeatal, que pode resultar em inflamação, por distúrbio naquele processo de drenagem do seio. Pode causar ressecamento da mucosa e deposição de partículas também. Então, o implante não deve ser instalado e realizado simultaneamente ao enxerto de seio, e o protocolo farmacológico pré e pós-operatório é recomendado e especialmente justificado para esses pacientes. Quando se trata da concha nasal média, podemos ter duas alterações. A concha vesiculosa, que é uma pneumatização no interior da concha nasal média e pode obliterar o complexo osteomeatal e comprometer também essa drenagem, que é visto em aproximadamente 4 a 15% da população, e tem a concha nasal média paradoxalmente encurvada, que apresenta uma concavidade direcionada para o septo, diminuindo o tamanho do meato e também predispondo o paciente a ter patologias no seio maxilar. As variações no processo sinado podem incluir um desvio lateral ou medial, que pode estreitar o infundíbulo etimoidal, e isso também vai afetar o mesmo complexo. Perfurações também podem estar presentes dentro desse processo, levando a uma comunicação entre a cavidade nasal e o infundíbulo. E além disso, ele pode estar pneumatizado também, embora seja raro, e pode comprometer também a limpeza e a drenagem adequada do seio maxilar. Os ósseos complementares também podem estar presentes, e eles são frequentemente encontrados nas fontanelas posteriores, que são aquelas paredes mais finas. Geralmente, eles ocorrem em 18 a 30% dos indivíduos, e essas aberturas elas ficam situadas posterior e inferiormente ao ósseo natural, e elas podem predispor o paciente a ter uma sinusite pela recirculação das secreções infectadas, então, do meato primário voltando para a cavidade do seio maxilar. A hipoplasia da maxila ela pode ocorrer por diversos motivos, pode ser por trauma, infecção, intervenção cirúrgica, irradiação durante o desenvolvimento do osso, e essas condições elas vão interromper o centro de crescimento normal da maxila, produzindo assim uma maxila menor do que o normal. Um processo sinado mal formado e mal posicionado também vai estar associado a essa maxila e vai conduzir a problemas crônicos de drenagem do seio. Frequentemente, esses pacientes vão ter a altura adequada de osso para instalar implantes, não sendo necessário um enxerto de seio para obter a altura vertical adequada. A pneumatização da concha nasal e do meato inferior podem ser chamadas de variações do nariz grande. O terço inferior da cavidade nasal, ele se pneumatiza para dentro do seio maxilar, e ele se localiza acima da crista residual alveolar, com 3% de incidência. Quando o paciente tem essa condição, o seio maxilar ele está lateral ao rebordo desdentado. O enxerto de seio não vai fornecer osso em um paciente com essa condição, devendo o seio ser elevado para a lateral da posição dos implantes. Uma orientação tomográfica adicional ela é exigida para aumentar essa altura óssea.